O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stephan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá pessoal, mais uma edição de Conversas com Binder, hoje recebendo aqui o jornalista Adriano Hartmann. O Adriano é assessor de imprensa, trabalhou com várias personalidades e trabalha com várias personalidades do futebol especialmente, foi assessor de imprensa do Coritiba Futebol Clube, também foi repórter de jornal e agora inclusive virou até diretor de filmes, porque ele está como cineasta agora conduzindo filmes sobre a carreira do Alex. O Alex, o meia, ex-Palmeiras, ex-Curitiba, é muito conhecido internacionalmente. Uma pena que até o Alex não disputou uma Copa do Mundo, porque foi merecido o Alex disputar, seria muito justo. E dentre essas personalidades que o Adriano trabalha, também está o saudoso Caio Júnior, o saudoso Caio Júnior, técnico que infelizmente veio a falecer no acidente aéreo que envolveu o elenco da Chapecoense em 2016, mas o Caio tinha uma relação muito próxima com o Caio, com a família, enfim, toda a base que o Caio teve como assessoria de imprensa desde a sua carreira, no início da sua carreira como treinador, o Adriano acompanhou e até os últimos momentos do Caio, inclusive, sempre mandando muitas informações, notícias do Caio quando o Caio estava na Arábia Saudita. E agora o Adriano tem novos empreendimentos também agora. Está no YouTube com o canal com o técnico Levir Coupe, um canal muito bacana com causos do futebol, resenhas do futebol. Então é muito interessante esse canal também. E lembrando que você pode participar do Conversas com Binder, nosso Instagram é o Conversas com Binder, também estamos no Twitter, Comando na Mídia, e nosso site é o comandonews.com.br. Bom, primeiramente, Adriano, obrigado por ter topado participar do Conversas com Binder, é uma honra recebê-lo aqui neste espaço. Fala, Ângelo, um abraço para você e aos amigos que acompanham o teu podcast. Outro abraço, Adriano. Então vamos começar. Queria que você contasse um pouquinho quem é o Adriano Hartmann, como é que você começou a tua caminhada no jornalismo esportivo. Cara, eu sou jornalista aí por formação, me formei na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Como todo moleque, sempre gostei muito do futebol, fui levado ao estádio desde muito cedo pelo meu pai, pelo meu irmão. E tenho muitas histórias do Couto Pereira, jogos que eu consegui assistir de dentro do gramado, quando criança ainda. Enfim, sempre me virei muito bem para poder estar por perto do futebol e principalmente do Curitiba, que era o meu time do coração. Eu fiz faculdade lá em Ponta Grossa e quando voltei a Curitiba entrei na Gazeta do Povo, como repórter do Caderno de Bairros, que era um projeto novo que tinha lá. E logo em seguida fui cavando um espaço ali no esporte, cobrindo férias, mandando umas matérias para o seu Aluar Ribeiro publicar, e ali eu consegui a minha primeira oportunidade, né, de entrar no esporte. Então eu fiz cobertura do primeiro do Paraná Clube, fiz do Atlético e depois eu caí no Curitiba. Tive uma identificação grande, claro, já torcia pelo time. Cheguei a cobrir a Copa América pela Gazeta, enfim, fiquei um tempo na Gazeta, passei também pelo Jornal do Estado e logo surgiu um convite do Curitiba para eu ir trabalhar como assessor de imprensa do clube. E aí lá eu fiquei por muitos anos como assessor de imprensa, depois saí, depois fui para a Secretaria de Esporte, depois voltei como PJ
Então, desde de 2000 para cá, eu trabalhei com quase todos os presidentes, com exceção agora do Samir, eu trabalhei com todos os demais e pude aí conhecer o Brasil inteiro, né? Viajando com Curitiba. E mais tarde, paralelo a isso, montei minha assessoria de imprensa, a qual eu trabalhei sempre nessa área do futebol, em outras áreas também. Legal, Adriano. Vamos começar a conversa, então, falando sobre negócios. Você, com toda trabalho na comunicação, agora você está atuando numa área diferente, que é a área comercial, a área do varejo. Você trabalha com cerveja. Queria que você contasse um pouco essa história, como é que surgiu, né, esse teu trabalho, para começar, porque com a pandemia a gente teve que se reinventar. Eu já queria pegar nesse assunto logo de cara, porque é muito interessante ter o case aí com a cerveja. A cerveja bendita, ela surgiu na minha vida através do futebol, né? O futebol que me trouxe muitos amigos. E em uma oportunidade eu fui visitar o pai do Fernando Praz na Guarda do Embaú, no restaurante Big Bambu. E lá eu conheci a cerveja bendita e logo em seguida eu conheci um dos proprietários, que é o Ramão, que mora em Garopaba. E eu gostei tanto da cerveja que eu acabei trazendo ela para Curitiba, porque aqui ninguém representava, né? Então, inclusive, a Bendita patrocinou a Van Premier do filme do Alex, que a gente fez em final de 2017, e novamente agora no lançamento do filme do Estádio Couto Pereira. E aos poucos comecei a trazer, daí comecei a levar em alguns bares que eu frequentava, lá no Dom Max, no Torto, Mercearia Fantinato, Zapata, Pudim, os bares clássicos que eu gostava de frequentar. E ela foi pegando gosto. Então, antes da pandemia, a gente já estava vendendo em 30 bares e quadras de futebol. Com a pandemia, fechou. Os estabelecimentos comerciais fecharam. E aí a gente acabou focando mais na venda direta para o consumidor final, né? Porque, como você disse, apesar de a gente gostar do jornalismo, de fazer jornalismo, mas a gente tem que ter uma casa aí tem 4 filhos para alimentar, e a Simone aqui, a gente batalha de tudo que é forma. E a cerveja surgiu então, depois, começou como um hobby, mas hoje é uma oportunidade boa, empresarial, a gente está se dedicando bastante para ela, está dando um resultado, está dando um retorno bacana. Então, claro que a gente está ainda criando aí os processos mais adequados, de que forma que a gente vai trabalhar com ela, principalmente depois que acabar a pandemia, mas hoje não tem mais como tirar ela do nosso ganha-pão, né? Do nosso orçamento mensal, e hoje ela já tem uma representatividade interessante. É verdade, o jornalismo realmente a gente tem que ter muito amor, né? Tem que ter muita disposição. A gente sabe das dificuldades que a gente passa na profissão, e se reinventar sempre é positivo, mas tenho certeza que também essa tua ligação com o futebol fez com que você conseguisse colocar esse projeto em prática da cerveja e tal, porque muitos relacionamentos que você fez com o futebol, né? Falando em relacionamento com o futebol, Adriano, você teve um relacionamento muito próximo e muito profissional e muito bacana de evolução com o Caio Júnior, né? Eu comentei no início, você assessorou ele desde a época do Cianorte, lá quando ele resolveu ser técnico de futebol. Eu trabalhei com o Caio Júnior no Paraná Clube, eu fui assessor de imprensa do Paraná em 2005, 2006, e o Caio foi o técnico na temporada 2006, inclusive que levou o Paraná Clube à sua primeira disputa de Copa Libertadores da América, inclusive, e o Caio sempre citava você, né? Nas conversas que eu tinha, falava, converse com o Adriano, fala com ele, troca uma ideia com ele pela tua experiência e por também atuar com ele. Eu era assessor do clube e você do Caio, e teve essa... Foi a primeira vez que eu trabalhei com um técnico que tinha um assessor de imprensa pessoal, e foi muito interessante, foi muito moderno para a época. Sabe que o Caio é um cara muito à frente do tempo, sabe? Então, como eu te falei, quando ele resolveu acertar com o Cianorte, ele tinha na cabeça dele que ele precisava do meu trabalho para poder divulgar o que ele ia fazer lá. E isso deu muito certo, essa parceria foi uma parceria de sucesso. O Caio foi crescendo na carreira e sempre eu acompanhei ele. Eu lembro de uma situação quando ele estava indo para o Palmeiras, que uma assessoria de imprensa grande, nacional, procurou ele, dizendo que precisava trabalhar com ele e tal. Ele falou, não, se o Adriano achar que eu preciso de vocês vêm trabalhar com a gente, sabe? Ele sempre me incluía na comissão técnica dele, né? Isso aconteceu depois do Qatar, quando a gente contratou a assessoria de imprensa local,
que me dava suporte, mas sempre gerenciado por mim. Então com o Caio, pô, eu viajei pro Japão, eu viajei pro Catar, eu viajei o Brasil inteiro com ele, viajei pro Emirados Árabes, pude conhecer de perto todo o trabalho dele. Inclusive agora o filho dele, o Matheus, a gente está trabalhando aqui no projeto de fazer a biografia do Caio. E ontem mesmo eu estava ouvindo um período lá na Bahia que eu fiz entrevistas longas com ele em áudio, já com o objetivo de escrever um livro, que ele já me pedia para fazer um livro dele. Então é uma coisa que eu tenho agora comigo, de não só o livro, que é algo que a gente já vai começar a preparar, mas também a minha vontade de fazer um documentário do Caio. Eu tenho muita imagem de acervo dessas viagens todas que a gente fez, eu sei de toda a história, eu sei onde buscar as melhores histórias, as melhores imagens, as melhores reportagens, e os próximos anos aí serão dedicados a isso, a uma biografia. E depois, eu tenho um roteiro do documentário pronto, mas eu acho que isso também pode acabar tendo uma pequena alteração e a gente transformar o documentário numa série, tendo o Caio como uma referência de treinador. O Ângelo sabe que o Caio é um cara... Bacana. E outro cara, né, Adriano, outro profissional que também aqui do esporte paranaense, que tomou uma dimensão nacional por ser campeão por onde passou, especialmente nos times mineiros, no Atlético, no Cruzeiro, também foi vice-campeão brasileiro com o Atlético em 2004, teve títulos importantes com clubes de fora, passagens interessantíssimas por diversos clubes do país e até do exterior, que é o Levir Coupe, né, o técnico. E agora estão com um projeto, inclusive, de um canal no YouTube. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que nasceu essa ideia de você e o Levir tocar esse canal com esse bate-papo sobre futebol aí no YouTube. O trabalho com o Levir, na verdade, ele começou faz mais ou menos uns 10 anos, né? E o Levir tem 30 anos de carreira de treinador, né? Começou na década de 80. Eu torci pelo Levir quando ele foi técnico do Coxa, que a gente foi para Campinas jogar contra o Guarani, eu fui de ônibus com 15 anos de idade. E essa relação começou assim com o Levir. Mas em 2009... ele estava no Japão, ele me procurou, que ele tinha vontade de escrever um livro, né, O Burro com Sorte, e também de ter um serviço aí de assessoria, né, para ele, que ele nunca tinha tido antes. Então começou uma relação de muita confiança, de muito afeto, muito carinho, e a gente escreveu o livro, né, O Burro com Sorte, e, putz, o Levi é aquele cara, assim, que se falarem para você, pô, chama 3 caras para tomar um vinho e bater um papo, com certeza o Levi tá no top 3, porque ele é uma figura, sempre tem boas histórias. E quando o Levi resolveu se aposentar do futebol, né, uma decisão aí muito dolorida para ele, e uma coisa que ele debateu muito comigo e com a família dele, eu achei que era necessário manter ele no futebol de alguma forma. Ele também não queria, ele teve vários convites para ser comentarista da Globo, de Minas, principalmente, ia ser o principal nome, mas essa coisa de viajar, ele também não estava muito afim. Então a gente criou o canal no YouTube, para ele, que, pô, ele aproveita um monte, se diverte um monte, a gente traz convidados aqui, a gente grava na garagem da minha casa, ele tem todo um aparato de futebol, coleção de camisa, a mesa do Pebolim, tem a churrasqueira que a gente faz o churrasco depois, e traz os convidados. Então veio o Sicupira, veio o Renaldo, veio o Carlinhos Neves, o Bolívia, do Bolívia Talk Show, o Matheus Costa, enfim, a gente sempre traz convidados. Claro que com a pandemia a gente está fazendo tudo à distância, mas é uma forma de registrar, né, todas essas histórias do Levi, as histórias de quem conviveu com ele, de quem teve alguma relação com ele no meio do futebol, e a gente tem feito isso no canal do Levi no YouTube, canal do Levi, quem quiser conhecer. Lá a gente está fazendo esse trabalho de manter essa história viva e tudo registrado. Está sendo um trabalho muito gostoso de fazer. Pô, que legal, Adriano. A gente vai passar dias e dias falando das pessoas com quem você trabalhou ou trabalha ligado ao esporte, mas tem um cara que a gente tem que falar hoje aqui, que é o Alex, o craque Alex, o camisa 10 do Curitiba. Todo mundo sabe aqui que eu sou atleticano, trabalhei na assessoria de imprensa do Paraná Clube, mas o jogador que eu mais vi jogar bola aqui no futebol paranaense foi o Alex, camisa 10, e é um cara que deveria ter ido para a Copa do Mundo de 2002, o cara estava no auge, foi uma puta de uma sacanagem não ter ido, e assim, cara, queria que você falasse um pouco da relação tua com o Alex,
porque foi aí que você até virou cineasta.